Morre a nota. Beleza. Ora bem, então, guerra comercial, né? Entre China e Estados Unidos, a gente vai usar o título aqui, a China, o dragão a ser controlado, né? Bom, qual que é a história da China? O que vem a China quando a mente de vocês quando a gente fala China, né? Provavelmente muito vai falar assim, aquele bando de comunista, aquele país que não tem liberdade, aquele país que come carne de cachorro, grilo e tal, né? Beleza, tá? Agora a gente já tem uma visão um pouco mais coerente com a realidade, né, Thaís? Agora a gente fala de tecnologia, né? Mas tá, qual que é a história da China, né? Qual que foi o caminho que a China trilhou para poder chegar no status de segunda, né? Dependendo do tema, até já de primeira economia já, no cenário do século XXI, e o que ela teve que vencer, né, propriamente dito. Então aqui eu gosto muito de falar o seguinte, olha, o que acontece hoje não é meramente um acaso, tem uma explicação, tem uma história, tem um conjunto de fatores que levaram a esse determinado evento, né? Bom, então o que eu gosto de frisar em relação à China? Primeira coisa, a gente tem que entender alguns mecanismos que o Estado chinês criou para poder, por exemplo, ter uma população mais coletiva do que individual. Acho que esse é um termo interessante. Então, o indivíduo chinês, diferente do indivíduo norte-americano, ou melhor, o indivíduo ocidental, o senso de coletividade dele é maior do que o nosso. Isso é fato, né? Então, no que a gente chama de filosofia aí, ou de sociologia ocidental oriental, né, eu gosto muito de fazer essa distinção. A sociedade ocidental, que é a qual a gente se insere, né, mesmo que de maneira periférica, tudo bem, é essa que foi base do capitalismo, que começa lá no fim do sistema feudal, que norteou uma série de criações de instituições, como, por exemplo, né, os Estados-nação que criaram ali no século, não vou falar século, não lembro agora, mas por volta de 1648, o fim da Guerra de Westfália, né, onde as guerras deixam de ser eminentemente religiosas e começam a ser tratadas como interesse do Estado, né, interesse daquela determinada nação, e daí começa a se ter uma série de transformações que vão o capitalismo comercial, as expansões marítimas e assim por diante. Essas mudanças vão criar dentro da sociedade ocidental uma nova necessidade de pensar a filosofia, as artes, a própria sociologia, né? E vai criar, por exemplo, uma democracia. Essa democracia é muito pautada em direito individual, em liberdades individuais, tal como preconiza as bases do capitalismo, o livre mercado, a propriedade privada, etc. E como é que a China se compara a isso? Né? A China, enquanto Estado-nação, ela tem uma história milenar, né? Ela tem ali milhares de anos de desenvolvimento, né? E alguns autores começam a analisar, caramba, por que a China já não é uma grande potência, já não era potência há mais tempo? Uns argumentos que eu acho muito interessantes, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, é o fato de que a China se isolou do mundo durante um tempo, né? Ou seja, ela durante um tempo ela se isola. Aquela grande muralha é um exemplo desse isolamento, né? Apesar da ideia de se proteger de invasões que vinham da Ásia Central, mas ela também se isola enquanto Estado. E isso vai fazer com que ela se limite tecnologicamente com dos ganhos que as guerras deixaram, por exemplo, para a sociedade ocidental, principalmente para, mais especificamente, para os países europeus. Aí você pensa, tá, por que a Europa empreendeu o colonialismo, não a China, não a Índia, não os aborígenes, não os índios? Por quê? Né?
porque eles tinham uma condição técnica militar inferior aos europeus, que todo o tempo que se cria ali o que a gente chama de Europa, sempre teve guerra, sempre o pau quebrou. E essas guerras foram extremamente benéficas para o desenvolvimento tecnológico, e isso levou a um grau de superioridade bélica, militar, principalmente, e isso justifica porque os índios foram dizimados aqui. Então, só para a gente fazer essa comparação aí, tá? O que eu falei não tem nada a ver, gente. Me ajuda aí, que às vezes eu posso estar viajando aqui também, pensando fora da caixinha aqui. Mas vamos lá. Então, a China tem esse detalhe. Ela se isola do mundo durante um tempo, e talvez isso possa ter atrasado um pouco o seu desenvolvimento, tá? Mas passada essa fase da história antiga, né, média da China, né, para nós aqui é interessante a gente pensar aqui o período, né, o governo do Mao Tse-tung, né? Vou colocar aqui a década de... Esse computador. ...50, né? Você tem a ascensão do poder, o Mao Tse-tung, né? Olha só o período, galera. A gente está vivendo ali a efervescência da União Soviética, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, ali por volta do final da década de 40 e década de 50. O que vai acontecer? Vai ter a ascensão ali do poder do Mao Tse-tung, né? E o Mao Tse-tung ele vai romper com a União Soviética. Então, vocês sabem que durante a Guerra Fria, a União Soviética influenciou nas Coreias, no Vietnã, né? Assim também foi na China, né? E aí, o Mao Tse-tung ele vai romper com o socialismo soviético, tá? Há uma história na China que vai definir um pouco melhor isso, mas a gente vai tentar pegar o suprassumo da história aqui, que é o seguinte. Primeiro, romper com esses paradigmas externos à China, tá? Segundo, promover, né, o Mao Tse-tung ele vai promover algumas reformas estruturais. A gente vai citar algumas aqui. Por exemplo, revolução cultural, né? O que seria essa revolução cultural? Ele vai evitar influência ocidental. Então, aquela filosofia, o que os estudantes liam, deixavam de ler, é controlado pelo Estado chinês, e aí é criado o livro vermelho do comunismo, né? É lógico que a gente está falando aqui numa perspectiva de uma ideologia, né, coletiva da coisa, né? Por que eu estou usando o termo ideologia coletiva? Eu não vou falar ideologia comunista, porque a China ela praticava o que a gente chama de capitalismo de Estado, né? Se alguém quiser me argumentar aí se tinha comunismo na China em termos pragmáticos, estou à disposição para escutar. Então, o que a gente tinha lá, na verdade, é o capitalismo de Estado. É o Estado que controlava as atividades produtivas. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no Ocidente, em que você tinha a livre iniciativa privada. Simples assim, né? Então, há uma relação interessante que é o confronto entre Ocidente e Oriente. Então, os países asiáticos, se a gente estudar muito não, se a gente estudar um pouquinho, vocês vão perceber que não é muito comum sindicato, que não é muito comum manifestações sociais, né? Você vê que o Vietnã é um país que cresce economicamente hoje, mas o salário é péssimo, o salário é muito baixo, e os caras nem para fazer barricata, ir para a rua, não, eles não têm essa cultura, né? Por quê? Ideologicamente, os asiáticos têm uma concepção um pouco mais disciplinada, um pouco mais controlada, e vale a pena a gente pensar como foi construído isso.
Alguns países vão ser muito marcadamente influenciados pelo confucionismo, né? Aquelas tradições religiosas ali asiáticas e tal. Mas no caso da China em especial, a gente tem que lembrar que a revolução cultural foi importante. Então, aqueles livros que valorizavam a cultura ocidental sumiram. Então, a China, durante muito tempo, ela se fecha para aquilo que ela achava que era certo. Só que hoje, a gente vai ver daqui a pouco, o negócio está sendo reestruturado de novo. Então, é muito interessante isso. Bom, outra coisa importante. A situação na época do Mao Tse-tung, né, socioeconômica, era muito ruim, né? Então, a gente pode destacar aqui fome, pobreza, né, atraso tecnológico, tudo isso era preconizado na época do Mao Tse-tung. Então, foi preciso pensar uma situação para rever isso. Aí surge o que a gente chama de quê? O grande salto adiante, né? Então, essa política aqui visava industrialização, visava reformas agrárias, ou seja, o governo vai distribuir terra e vai, na verdade, ele vai tirar a terra privada e vai distribuir terra para a população, que a ideia aqui era o quê? Acabar com a fome, né? Na época, a gente está falando de um período em que se tinha uma grave crise alimentar na China, milhões de pessoas morriam na China, né? Então, foi importante seguir, e também a questão da educação. Então, basicamente, o grande salto adiante tinha essa perspectiva. Essas políticas que o Mao Tse-tung propôs não deram lá muito certo. A única coisa de boa que ele pode ter deixado foi criar no chinês esse senso de coletividade, esse senso de obediência, esse controle um pouco mais efetivo do Estado chinês na população. Na minha opinião, acho que o grande legado dele foi esse. Uma vez que o atraso econômico, né, ainda persistia, a fome, então foi algumas situações que a gente pode deixar aqui em relação ao Mao Tse-tung. Tranquilo aqui essa primeira parte, galera? Alguma questão aqui? Qualquer coisa é só tocar na mãozinha aí, tá? Vocês já ouviram o barulhinho da mãozinha? Agora tem esse recurso aqui, ó. Olha lá que legal quando você toca, olha. Era para dar um barulho. Não deu barulho. Estranho. Mas era para dar um barulhinho. Qualquer coisa é só tocar aí que eu paro aqui e volto aqui. Tá? Aí, alguém já viu aí, já. Parece caixa de esquina, aqueles testes com ratinho, né? Vamos lá. Aí, o barulho chato dos infernos. Puta que pariu, coisa chata. Bom, próximo período aí que a gente vai lembrar, depois que o Mao Tse-tung morre, né? Aí vem a China no período Deng Xiaoping. Esse é o cara. Xiao. Final da década de 60, início da década de 70, né? Ele que vai assumir o poder na China depois do Mao Tse-tung. O que esse cara vai... Qual que é a história do Deng Xiaoping, galera? Só para a gente pensar um pouquinho. Esse cara mora na área mais pobre, ele sai da área mais pobre da China, do oeste da China, tá? Só que ele vai entrando, ele vai tendo ascensão social ali e tal, vai entrando dentro do Partido Comunista, lembrando que a China é um país que não tem democracia, né? É um país em que você tem um unipartidarismo, então você tem o Partido Comunista e dentro do Partido Comunista você tem organizações de grupos, né, castas, que têm mais ou menos relevância nas orientações da política do país, tá? Então, o primeiro presidente lá na China, quem escolhe é o Partido Comunista, então você tem, se não me engano, 35 tipo delegados, alguma coisa assim, que escolhe, né, esse líder, no caso aí. Então,
o Deng Xiaoping ele ascende ao poder. Aí o que esse cara vai pensar? Né? Ele vai entender o contexto da China. Ele vai olhar para a Europa, para o Ocidente, e vai ver que está lá crescimento econômico, anos dourados do capitalismo, aquele monte de gente ganhando dinheiro, e a China, um país ainda atrasado, agrário. Né? O que ele vai fazer? Ele vai propor algumas mudanças. Acho que a principal delas é a introdução do capitalismo, né, na China. Mas quando eu falo capitalismo, é uma ideia de mercado, né? Um capitalismo de mercado, melhor dizendo, na China. Tá? Então, ele vai pensar nisso. Aí, qual que é a estratégia que ele vai fazer? Bom, primeira coisa que ele tem que pensar, qual que é o cenário interno da China? Então, ele vai pegar aquele contexto socioeconômico, tecnológico, industrial e tal, e vai propor as 4 modernizações. A primeira dela, a mais evidente, a mais pontual, a mais incisiva, foi criar as zonas econômicas especiais, chamada de ZES. Depois, ele vai propor ali reformas na área militar, industrial, agrária e, aqui eu mais gosto, ciência e tecnologia. Então, esses 4 tópicos aqui vão nortear a China do século XX para a China do século XXI. Vamos pensar um pouquinho. Hoje, a China, em termos práticos, ela é mais atrasada militarmente do que os Estados Unidos. Então, ela se viu na necessidade de mexer um pouquinho nessa área. Uma área que a gente chama atenção nela é a área naval. Então, a China hoje corre contra o tempo para modernizar a sua frota naval. Inclusive, a gente vai falar de uma questão sobre isso da China na frente. Então, isso aqui é importante. Do ponto de vista industrial, ele vai se especializar na produção, né, de bens industrializados, ou bens de consumo, né, e voltados para exportação. Cuidado com isso, galera, porque a China, durante o século XX, até mesmo hoje ainda, né, a gente entende que a China tem um salário médio baixo. Na verdade, tinha, porque com o passar do tempo, com essas mudanças que a gente vai ver agora, há um crescimento da classe média na China. Então, o poder de ganho na China tem crescido. Então, usar esse argumento, falar a China só exporta, é um negócio que eu acho meio estranho hoje. Hoje a gente já pode falar que a China prioriza, sim, o mercado interno próprio dela, tá? E a gente vai entender por quê. Lembra da questão agrária que a gente falou agora há pouco? O que acontece? O Estado é que mandava produzir ali o que ela queria. Agora não. O Deng vai falar assim, ô bicho, você tem a terra aí? Você produz o que você quiser de acordo com o mercado. Se o mercado quiser comprar banana, você produz banana. Se o mercado quiser comprar feijão, produz feijão. A terra é minha, mas o que você vai fazer dela problema é seu. Você que vai colocar isso aí. Então ele já dá uma introdução de uma maior liberdade para os caras produzirem de acordo com a relação de demanda de mercado. Isso é interessante. E por que isso aqui é importante, a parte de tecnologia? Porque a China antes ela é vista como produtos pirata, falsificados, de baixa qualidade e tal. Hoje não. A China já tem ganhador de prêmio Nobel, enquanto a gente só tem Copa do Mundo. Né? Qual que é mais importante? Então, a China hoje, a gente vai ver, é o país que tem mais supercomputador no planeta. Ganhou dos Estados Unidos. Né? Então, essa é a premissa aqui que a gente vai ter. Outra coisa também, que aí já é ponto, né? O que ajuda a gente a entender o crescimento econômico na época do Deng Xiaoping, que é a questão da atração econômica, né? No caso aí, a gente vai ter uma abertura ao capital estrangeiro, né? Principalmente nas zonas econômicas especiais, né? Por que isso? Mão de obra barata
e qualificado. Quer mais um atributo? Obediente. Disciplinado, e por aí vai. Então, essa é uma premissa que faz as empresas saírem, por exemplo, do Nordeste dos Estados Unidos, da região do Manufacturing Belt, quebrar a região de Detroit, de Pittsburgh, e ir para a Ásia. É isso que vai fazer, por exemplo, aquelas cidades industriais da Revolução Industrial na Inglaterra, hoje está toda vivendo quase que na miséria e tudo foi trabalhar, produzir na China, certo? Então, no primeiro momento, a gente pode colocar isso aí, né? Outra coisa que a China vai ter também, que é diferente da nossa, a gente até poderia usar isso, é a questão das infraestruturas, galera, né? Então, a porção leste da China, que é onde tem maior concentração populacional, onde tem as zonas econômicas especiais, onde tem os portos, tem milhares de quilômetros de ferrovia, né? Você tem na China 30 mil quilômetros de trem-bala, o Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovia em geral, tá? Na verdade, um pouco mais, mas eu estou exagerando aqui, né? Então, só de trem-bala, a China tem o que o Brasil tem de ferrovia no total. Detalhe, gente, o Brasil começou a fazer ferrovia desde o século XVIII. A China tem essa mudança a partir da década de 60, 70. Em 40, 50 anos, a China explodiu seu sistema de infraestrutura, quer na questão das telecomunicações, quer na questão das infraestruturas de transporte, quer na questão de porto. Então, isso é muito, muito importante analisar o tempo em que se deu isso aí. E o Deng Xiaoping, ele tinha uma frase muito interessante, né? Não importa se o gato é preto ou branco, desde que ele casse rápido, né? O que significa na prática? A gente quer eficiência de qualquer jeito possível. E a China foi muito pragmática nessa questão. Então, o responsável, na minha opinião, por dar um salto gigantesco na economia chinesa vai ser o Deng Xiaoping, né? Tanto pela sua amplitude, a questão da economia globalizada, né? Como também nos investimentos estruturais que ele fez, né? Então, desde educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, além de medidas econômicas, tá? Então, aqui a gente está pegando aqui algumas questões. E o atual presidente da China, o Xi Jinping, né? Ele vai continuar nessa linha, mas ele vai priorizar ainda mais isso aqui, ó, a parte da ciência e da tecnologia. Galera, o Brasil entrou esses dias aí no Pix, né, aquele programa de pagar, fazer transferência de dinheiro e tal, com mais agilidade. A China já faz isso há não sei quantos anos. A China não tem mais dinheiro de papel, é telefone, entendeu? Você vai comprar uma bala na rua, o cara já pega o aplicativo lá para você pagar. No Brasil a gente não tem isso, né? Então, a ciência e a tecnologia está dando uma nova condição para a China. E aí o Deng Xiaoping, eu acho que ele é interessante também, a gente falou, o Xi Jinping, né? Acho interessante a gente pensar também o seguinte, que da mesma forma que a China se isolou do mundo, hoje ela está mais flexível à cultura ocidental. Há 30 anos atrás, para você comer uma comida diferente na China, era difícil, você não tinha restaurante francês, americano e tal. Hoje os caras já são mais receptivos a isso. Então você já consegue ter essa mudança de comportamento cultural, né? Outra coisa, dificilmente você encontraria chinês falando inglês, né? Hoje não. Hoje os caras falam inglês, porque sabe que isso é importante para a economia do século XXI. Só que, ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele cria lá um Instituto Confúcio e começa a espalhar escolas de idioma, no caso o mandarim, também entendendo a importância disso. Ele abre o seu país para receber estudantes estrangeiros. Também é uma outra forma de pensar se inserir nessa globalização contemporânea, tá? E duas coisas que eu acho muito importante para a gente avançar aqui, senão fica chato, né? É a gente pensar que lição a União Soviética e o Japão deu para a China, né? Por que será que a China estuda tanto o que aconteceu na União Soviética e o que aconteceu no Japão? Vou explicar. A União Soviética, vocês sabem que estabeleceu ali o capitalismo de Estado, né? Aquela revolução socialista de 17, coloca na mão do Estado uma centralização das atividades. Deu certo isso, gente? Não, a gente sabe que no final dos anos
80, 90, início dos anos 90, você tem o fim da União Soviética por causa de problemas o quê? Estruturais da própria União Soviética, né? E o Japão? Pô, o Japão também é um caso para ser estudado. Por quê? O que o Japão fez no final da década de 80 e que contribuiu para dar uma estagnada na sua economia foi valorizar a sua moeda, né? Foi tornar o iene mais caro, né? Entrar nessa questão especulativa do capital. O que a China faz? Brilhantemente. Ela vai lá e desvaloriza a sua moeda, né? Ela é criticada na comunidade internacional, OMS, principalmente, por causa disso. Mas isso, de certa forma, ajuda o quê? Ajuda na questão da exportação da China, né? Além de outras questões que ela estuda. Então, ela pega muito pesado com o que aconteceu na União Soviética e no Japão. Tanto é que eu acabei de falar que o fato dela valorizar, por exemplo, o seu mercado interno é uma condição econômica importante, que pode ser confrontada com a União Soviética, tá? Então, são alguns detalhes importantes aqui que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, certo? Tem alguma questão? Não, nenhuma questão. Gente, alguma dúvida aí? Bom, aqui a gente tem alguns dados sobre a distribuição de investimentos chineses no mundo, galera. Se a gente for pensar, quais as áreas que têm mais investimento chinês, né? A China hoje, né? Ela foca muito em algumas regiões. Vamos citar aqui. Ela foca na América Latina, tá? Na África, tá? Ai, gente, que dúvida agora. Por que a gente está dando tanta atenção a esses dois continentes, essas duas regiões aqui? A gente pegar do ponto de vista econômico, né, são áreas em que você vai ter matérias-primas, né? Petróleo, minério, produtos agrícolas e tal. Então, isso, para a China, é extremamente importante. Porque ela tem matéria-prima? Tem. Ela tem produção agrícola? Tem. Vocês têm que lembrar que a gente está falando de um país de mais de 1 bilhão de habitantes que não consegue produzir tudo aquilo que ele quer, que ele necessita. Então, as importações na China são extremamente importantes, né? Outra região que a China também explora bem, Austrália, Nova Zelândia, né? Principalmente. Agora, do ponto de vista de integração aqui, de acordo, né? A China, nos últimos anos, fez um acordo muito grande com a Rússia por causa de petróleo, né? Então, há alguns acordos importantes, tá? Então, cuidado com isso aí. Bom, aqui nesse gráfico a gente tem a taxa de crescimento médio, né? Então, a China vem crescendo sistematicamente ao longo dos anos 2000, por isso que ela entra no grupo de BRICS também, né? Então, ela é também dentro dos BRICS. Nos últimos anos, ela começa a dar uma diminuída no índice de crescimento, é onde o pessoal começa a falar, vai ter a bolha da China, a China vai estourar. Cara, não, ela não estourou. Então, muita gente achava que a partir dos anos 2010, 2008, quando teve a crise financeira do mercado imobiliário, a China ia começar a dar problema. Pelo contrário, velho. A China lançou um pacote de investimento de infraestrutura que ela está fazendo ferrovia da China até a Europa, conectando a África, né? Fazendo aqui o canal da Nicarágua, enfim, uma série de investimentos, né? Sem falar em outras questões. Então, isso é muito importante a gente lembrar, tá? A China, antes isolada, hoje ela atua em vários lugares, né? Ao longo do tempo, né, o seu território é relativamente grande. É preciso lembrar que as áreas do leste aqui, elas são mais amenas do ponto de vista climático, né? Você tem as áreas de planície, os rios, Yangtze e o Yangtze, né? Essa área aqui no oeste aqui é onde você vai ter as regiões de clima desértico e os planaltos, né? Lembrando que esse deserto aqui é muito influenciado pelo fator relevo, né, o Himalaia que impede a passagem de massas de ar,
e também lembrando que essa aqui é uma área de alta pressão atmosférica, né? Então, também explica isso. Ao longo do tempo, né, vários conflitos a China se viu envolvida em função de territórios. Aqui eu vou citar uma, por exemplo, a questão da Indochina, né? Aquele período colonial ainda entre a China, França e Inglaterra, né? Essas áreas aqui, por exemplo, houve litígios, né? Que ainda hoje persiste, como é o caso do Tibete, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Conflitos aqui com a região oeste, né? Aqui na região da Ásia Central, entre outros, tá? Então, aqui é uma tendência de alguns conflitos que a gente tem aqui. Deixa eu ver se tem algum dado aqui importante. Ah, tá. Então, assim, tem aqui a legenda, galera. Por exemplo, o Tibete. O Tibete é uma região que tem uma cultura maoísta, né? Há uma diferença étnica, né? A etnia mais predominante na China é a etnia Han, né? E aqui é a região dos maoístas, né? O Dalai Lama, líder ali da galera do Tibete, no século XX, lançou um processo de independência do Tibete, né? E aí o que a China faz? Ela vai lá e cria uma ferrovia que liga o interior, o leste da China, até a região do Himalaia. Há 20 anos atrás, ninguém nunca ia imaginar que ia chegar uma ferrovia no Tibete. A China faz isso para quê? Para se manter presente na região, porque você tem recursos, nascentes de rios, etc., que é importante para a China, tá? Você tem aqui a região dos uigures, né, que são muçulmanos dentro do território chinês. Cara, essa região aqui, ela é muito questionada, porque aqui há relatos de extermínio étnico, genocídio. O que eu quero dizer? Algumas pessoas, a comunidade internacional tem alegado que a China tem cometido aqui, por exemplo, esterilização de mulheres uigures, né? Aqui é uma região que tem muita produção de algodão, né? Exportação aí de algodão. E essa região aqui é predominantemente marcada pela cultura muçulmana, né? Então há um movimento nacionalista de independência que a China não quer, né? Então aqui também é uma área de tensão que a China controla, e aí a repressão que ela usa é muito questionada, né? Você tem aqui a região da Caxemira, né? Que é um desdobramento daquele processo de independência, né? Da Índia, né, que se deu ali no final do século, em 1947, né, onde você tem um projeto de independência que foi feito com 60 dias, e aí fez uma confusão danada, né, onde você tinha imigrantes saindo da Índia e indo para o Paquistão, para Caxemira, gente indiano voltando para a China, gente saindo do Bangladesh, do Butão, vindo para a Índia e vice-versa, e aí deixou o mal-estar aqui da Caxemira. Então, em 62, você tem a guerra China e Índia, né? A partir dessa guerra, foi feito um acordo que hoje na região não se pode usar arma na fronteira, né? Então, de vez em quando, o pau come aqui com o quê? Com porrete, pedrada, os caras começam a brigar na montanha lá e desce morro abaixo rolando, tal. Então, acontece isso. Nos últimos anos, nos últimos meses, vem tendo movimentos, né, de exércitos aqui na região, tanto por parte indiana quanto por parte chinesa, né? Então, isso aqui também é um resultado do processo de descolonização que fez muita merda ao redor do planeta aí, tá? Então, a gente tem esse detalhe também, certo? Então, são alguns detalhes importantes aqui. E aí, hoje, qual que é outra área atualizada aqui de conflito? Essa parte aqui, ó. Deixa eu botar uma cor bonitinha aqui. Essa área aqui, é chamada aqui do Mar do Sul da China, né? É aqui que o pau está quebrando agora, por quê? Você tem micro-ilhas que o Japão quer, as Filipinas quer, o Vietnã quer, a China quer, e essas ilhas, muitas delas, a China está expandindo, está construindo uma ilha artificial. Por que isso? Porque você tem um acordo que é o seguinte, ó, essa ilhazinha aqui, se for chinesa, então 300 quilômetros em volta dela é de exclusividade da China. Se ela for japonesa, 300 quilômetros em volta dela é de exclusividade japonesa. Imagine que é uma ilha japonesa e os Estados Unidos começam a brigar com a China. O Japão é amigo dos Estados Unidos, então pode ajudar os Estados Unidos deixando tropas militares ficando aqui. Então, há uma nova característica geopolítica aqui que é importante a gente pensar.
sem falar também que a região ela é muito importante para tráfego de transporte marítimo, tá? Então, são algumas situações também importantes, tá? O mundo visto pela China, né? Então, aqui você tem os parceiros econômicos, né, de nível estratégico importante, Estados Unidos, né, principalmente. Você tem aqui fornecimento de petróleo, gás natural e matéria-prima, lembra que eu falei da América Latina, da África, a região aqui do país do Mar Cáspio, a própria Rússia, né? Litígios territoriais, no caso com o Japão, aquela região que eu falei agora há pouco, bem como aqui Taiwan, né? Taiwan e Hong Kong, que são regiões autônomas, assim como o Tibete, né? Mas que até 2047 podem ser autônomas, né? Mas há movimentos que defendem a independência total. É lógico, a China não vai deixar isso acontecer, eu vou explicar o porquê, né? Bom, investimento chinês no Brasil. Questões, gente? Pergunta? Aqui, peraí. Tudo bem, o Cristine, né? Mas a China ainda não mudou o panorama de mão de obra barata? Tipo, não, Matheus, ainda não, cara, mas ela trabalha nessa perspectiva, né? Você me fez uma pergunta aí, antecipou o meu, o meu filé mignon, digamos assim, né? Mas pensa bem, repare, a gente não pode considerar a China mais um país rural. Isso é muito importante, cara. Talvez os principais desafios da China hoje é o processo de urbanização. Gente, a China nos últimos anos mandou mais de 300 milhões de gente da roça, das áreas rurais, para as cidades. Em lugar nenhum do planeta isso aconteceu. E a gente tem que saber, do ponto de vista sociológico, que a urbanização ela muda a cabeça da pessoa. Escolarização aumenta, informação aumenta. E aí um grande desafio para a China é pensar, bom, será que esses caras vão começar a se ocidentalizar demais e começar a fazer igual eu fiz no Brasil, as revoltas sociais para criar o SUS? Será que vai fazer igual na Rússia, que a própria comunidade, a população urbana, né, os industriais, que eram poucos na época, que começaram a empreender ali os ideais que levaram à Revolução Socialista também, né? A Primavera dos Povos na Europa, né? A Revolução Francesa, isso tudo aconteceu dentro de cidade. Isso não aconteceu dentro de área rural. E não é por acaso. Então, a China, quando ela sai desse panorama de ser rural e começa a ser urbana, a mentalidade das pessoas mudam. E aí a gente tem que pensar, bom, esses caras vão ainda perpetuar esse senso de obediência, de coletividade, etc. e tal? A gente percebe que sim. A gente tem percebido uma linha dessa. Até porque a China tem mudado o comportamento em relação à população também. Ela tem os seus problemas, é inegável. Mas quando eu falo que os caras estão começando a consumir um pouco mais, tem empresa brasileira indo para a China, gente. Vender café, vender calçado, né? Então, isso é uma mudança de perspectiva, entendeu, Matheus? Entendeu como é que funciona aí? Então, essa mudança aí, ela pode acontecer sim. A questão é o que, que o Estado vai fazer para antecipar isso, né? Será que a escola vai mudar, por exemplo? A gente sabe que o nível de escolarização dos chineses é muito alto. Os caras estudam em média 14 anos, né? Lá o cara define quem tem as melhores vagas nas melhores universidades é o que vão ter progressão social no futuro. Então isso também mexe um pouco. Agora, o que a gente percebe? Que até mesmo os grandes, os mega empresários chineses, eles têm ainda um senso de nacionalismo que é muito forte, diferente do Ocidente, que o cara sai dos Estados Unidos e vai para Singapura para não pagar imposto. Tá a perceber a diferença? Então, a gente pode pensar nessas perspectivas, sim. A questão é como a China vai lidar com isso, se caso isso tomar uma proporção que foge ao controle dela. Mas até então a gente percebe que está indo de maneira controlada, né? A China aqui, galera, tem investimento no Brasil todo, né? Então, a gente não tem mais investimentos hoje da China por causa de geopolítica do governo.
A China é um grande comprador do nosso agronegócio. Por que, que a carne está cara? Por que, que o óleo de soja está caro aí, quem vai no supermercado? Porque a China está comprando esse negócio todo, né? É igual eu brinco com meus alunos aqui, uma outra galera aqui. Ah, e esses comunistas que estão comprando toda a nossa carne, toda a nossa soja, né? Salvando a vida deles lá e deixando a gente aqui com dificuldade para comprar só uma garrafinha de óleo de soja de 7, 8 reais. Véio. Não tem lógica um trem desse, não. E a gente tem a maior produção de soja no mundo. Por que isso? Porque a China está comprando tudo. Mas ela compra para atender a sua necessidade, né? Então é importante a gente pensar nisso aí, certo? Minas Gerais, por exemplo, entra nessa jogada com o quê? Com exportação de minério, exportação de carne, né? A exportação de alguns produtos, como o caso do café. Então, também é importante a gente fazer essa leitura, certo? E aí a Guerra Fria 2.0, que a gente coloca aqui, né? A China no cenário geopolítico mundial. Atualidade aí, né? Qual que é a grande discussão hoje? A internet 5G. A Huawei, né? Desde a terceira geração de internet, ela já se especializou na empresa, né? Ela já se tornou uma empresa com maior potencial produtivo, tanto de equipamentos, né, quanto a própria tecnologia da internet 5G, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente só usa equipamento da internet 4G, tudo chinês, tudo, né? Aí agora vem o dilema da internet 5G, que deu uma fissura, né, na autoestima norte-americana. Por quê? Porque eles estão tomando dos Estados Unidos setores que antes eram exclusivos norte-americanos. Então, você imagina, os Estados Unidos, desde o século XIX, tomando conta de tudo, agora vê a China sem qualquer relação com ela, disputando com ela, né? Então, começa-se a instituir uma guerra ideológica também. Por que o Trump falou tanto dessa questão da internet 5G? Porque ele partiu para a perspectiva da ideologia, né? Eu vou falar mal aqui da China e tal. Ah, eu vou falar que a internet 5G da China é ruim de usar porque eles vão espionar. Alguém já viu algum caso de espionagem chinesa? Alguém já viu algum caso de espionagem norte-americana? Várias. O próprio Barack Obama, né? Então, há uma guerra ideológica para tentar tirar da China, né, essa hegemonia, digamos assim, da internet 5G. E qual que é o cenário da internet 5G, galera? É muito importante isso. Por quê? Se você fala em cidades digitais, smart cities, internet das coisas, imagina o volume de dados que você vai ter que transmitir para botar esse monte de coisa para funcionar. Então, você precisa ter uma rede de internet que consiga absorver isso. A internet 4G ela é limitada, né? A 5G já vai dar um upgrade gigantesco no processo. Então, é de extrema importância que isso funcione. Então, hoje, vários países já têm acordo com a China. Austrália, né? Romênia, Bulgária, a Rússia, né? A Inglaterra, nos últimos meses, declarou que não ia usar a internet 5G. Por quê? Olha só, o que aconteceu com o Reino Unido? O Brexit. Se o Brexit aconteceu, qual é a alternativa para a Inglaterra, né? Tentar se alinhar os países aí da melhor maneira possível, né? Tirar da União Europeia o que ela perde, né? E tentar galgar novos acordos. Então, eu vou aproximar dos Estados Unidos, que tem uma visão um pouco mais atendida ao meu critério. Então, a Inglaterra declarou que não ia usar mais essa porcaria, né? E aí, o Brasil ia começar a usar ano que vem, só que agora, em função dessa guerra ideológica, uma vez que o Brasil está alinhado aos Estados Unidos, até então, né, com o Trump, e aí ela estava se desvinculando, né? Então, a gente tem esses processos aí. Então, a internet 5G, ela é de extrema importância para quê? Para a indústria 4.0, para a quarta revolução industrial, né? Agora, tem uma preocupação, sim, com a questão do acesso aos dados, é inegável, né? Uma coisa é você pegar o seu Pokémon aí, Go aí na rua aí e tal, tirar foto, mandar dados para a internet, ou até mesmo usar o TikTok, eu vou falar dele daqui a pouco.
Agora, uma coisa é você ter na sua casa uma geladeira ligada na internet, a sua televisão ligada na internet, né? Uma série, o seu carro ligado na internet. E aí, a partir disso, eles vão ter acesso a esses dados, né? Então, por exemplo, até questão de combustível, oferta, esses os caras vão ter acesso para te mandar uma propaganda específica para você. Porque eles vão ter esses dados disponíveis. Então, você precisa ter um volume muito grande de rede, né, de infraestrutura para isso, né? Aí você tem aqui alguns dados, ó, Huawei, segundo fabricante de smartphone, né? Onde que ela nasce? Galera, isso aqui é muito legal de lembrar. Isso aqui nasce na cidade de Shenzhen. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar disso, foi a primeira cidade que virou zona econômica especial. Cara, isso aí era uma roça. Hoje tem uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes, sem nenhum ônibus, com todos os ônibus são elétricos, táxis elétricos. É o maior centro de produção de carros, baterias para carros elétricos do mundo, tá? A própria Huawei, né, que é essa maior empresa de internet 5G, nasceu na cidade de Shenzhen, né? Então a gente consegue ver isso também em função desse crescimento que a China teve, tá? Então é importante a gente pensar nisso também, beleza? Deixa eu ver se tem alguma questão. Não? Deixa eu ver aqui. É isso aí, o Cristine, Via, não sei qual é o nome, mas vamos lá. Isso aí é inteligência artificial, né? Então, há os algoritmos, né, que fazem a leitura do seu perfil, né? Então, por exemplo, quando eu entro na minha rede social aqui, aparece propaganda de livro e vinho. Não sei por quê, né? Agora, provavelmente, se é de outra pessoa, por exemplo, vai aparecer de tênis, de roupa, de não sei o quê, né? Então, isso é uma leitura, né, de dados que são também questionados. A gente entra no que a gente chama de Big Data, né? Que algumas pessoas defendem que os seus dados sejam pagos para serem distribuídos. Por exemplo, se uma empresa quiser usar os meus dados, ela tem que me pagar de alguma maneira. Então, já tem uma discussão em cima disso também, tá? Mas essa conectividade, ela, sem sombra de dúvida, ela é maior, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de como é que é importante essa questão da Huawei, da internet 5G, galera, porque ela entra nisso tudo aqui, ó, cidades inteligentes, novo tipo de governança, né? Imagina uma cidade igual a Nova York, sem energia elétrica, sem uma rede informatizada de transportes e tal. Vai entrar em colapso hoje, né? Então, serviços de carros autônomos, controle tático militar, tudo isso está relacionado com essa questão da internet 5G, tá? Então, a gente fala, por exemplo, nas smart cities, cidades inteligentes, não tem como fazer isso sem essa internet mais bem estruturada, daí que entra a questão da 5G, tá? E o que chama a atenção é que a China criou isso tudo por conta própria, né? Então, essa é importante. Aí aqui a gente tem um top, né, dos países que estão no ranking aí, então, a Coreia do Sul, China, Estados Unidos, e aí baniu ou não baniu, né? Então, o Reino Unido baniu, a França sem vetos oficiais, né, mas em exclusão com a Huawei, a Espanha fechou o contrato com a Huawei, mas terá outros fornecedores, a Itália liberou, então há um alinhamento de acordo com a necessidade dos países, né? E o caso, né, da guerra comercial com os Estados Unidos é um caso à parte, né, que envolve várias questões. Uma delas é essa discussão da 5G, né? Então, ao longo do início do século XXI, foi sendo sistematizada essa disputa, né, entre esses dois países, né? E aí a gente tem alguns dados dessa guerra comercial. Então, por exemplo, Estados Unidos e China, eles brigam, mas os dois têm um volume, uma pauta comercial gigantesca, galera. Eu não sei te falar nem quantos produtos, em média, esses países comercializam um com o outro, né? Então, de vez em quando, né, pelo menos até então na questão do Trump, ele falava, eu vou aumentar o imposto dos produtos chineses. Aí a China ia lá e criava um mecanismo similar também.
Aí depois ia lá e flexibilizava. Então, isso mostra o quão delicada é a relação, mas também é dependente um do outro, tá? Isso é muito importante. Então, quer dizer que o Trump saiu, não foi reeleito, isso vai acabar? De jeito nenhum, pelo contrário, né? Talvez agora a gente pode ter uma medida um pouco mais efetiva em relação a essa tentativa de dar aos Estados Unidos uma visão um pouco mais multilateral, ou seja, ele vai alinhar de novo aqueles países igual era anteriormente, então ele vai ter uma afinidade, um alinhamento maior com a União Europeia, com a América Latina e tal, e ao mesmo tempo manter sobre os seus domínios a orientação dessas regiões, diferente do que o Trump fez. Né? Ele falou, não estou nem aí, aqui é os Estados Unidos e não estou nem aí com vocês. Né? Então, a gente tem que esperar para ver como é que vai se sacramentar isso aí. Tá? Então, você já tem guerras tarifárias entre os dois, né? Nos últimos anos, muitas empresas saíram da China e voltaram para os Estados Unidos na época do Trump, né? Então, até um dos motivos que fez a economia americana crescer nos primeiros anos do governo Trump, é interessante essa medida, né? Mas a China consegue se reestruturar e aí mantém a concorrência. E aí eu coloquei aqui a questão da pandemia, né? Agora você tem o conflito da biotecnologia, que aí coloca a questão da vacina, né? A vacina chinesa é boa, aí a vacina americana também, então entra nesse também, seria um novo patamar. O que a gente nota em relação à pandemia, galera, que isso foi extremamente benéfico para a China. Então, se a China começava a dar um probleminha no que tange o seu fôlego econômico, essa pandemia, ela reverteu isso. Então, a China hoje exporta máscaras, respiradores, cara, tudo que está ligado a essa questão da pandemia, os serviços essenciais, sai da China. É impressionante, tá? Os números são coisas surreal, tá? Então, fica atento aí. E aí também que a gente tem algumas pautas de exportações que começaram a ter ameaças tarifárias, né? Então, esses dois países vêm travando aí. Então, Trump impôs tarifas de exportações ao México, Canadá, né, e a União Europeia, para poder incentivar os consumidores a comprarem produtos nacionais, né? Então, essas medidas protecionistas, elas tentam favorecer as empresas nacionais, o que é uma medida anti-globalização. Alguém? Em relação a esse negócio que o senhor falou da China, agora a economia dela tá bem melhor pelo fato dela estar exportando as coisas e tal. Mas você tá levando em Uhum. consideração que no início ela teve um prejuízo bizarro, né? Sim, sim, sim. Assim como o mundo, né? Assim Sim, como o mundo todo, né? A economia mundial. mas A questão é. talvez. Ah, pode falar. Ah, É, não, a questão aqui talvez seria o seguinte: qual é a capacidade de resposta à crise, né? entendi. É porque eu pensei, Aí é que está a questão. por exemplo, na minha cabeça, talvez o lucro que ela tá tendo agora, talvez esteja ainda cobrindo o prejuízo que ela teve. Porque quando começou tudo na China, era tudo muito novo. Então, assim, se hoje Sim, um respirador tá caro, imagina para eles que tiveram na época. entendeu? Aí, sei lá. Sim, sim, mas faz sentido a sua pergunta. Só que a gente tem que lembrar que o mundo todo sofreu com isso. A questão é qual país vai ter maior capacidade de resiliência. Vou pegar um termo da ecologia aí para usar essa metáfora aí. Resiliência, ou seja, capacidade de vencer uma crise, né? Então a China, diante da crise, ela se mostrou extremamente hábil. Então ela acho que está saindo mais forte do que ela começou a crise, tá? Acho que a gente pode falar isso. Então, o tempo que ela teve, por exemplo, galera, a gente chama isso de reestruturação produtiva, tá? Cara, você tem uma produção toda metodicamente organizada hoje. De uma hora para outra, você tem que mudar ela. Cara, o Brasil não consegue fazer isso.
A China conseguiu fazer isso. Como é que a gente analisa isso? Ela pegou o setor médico agora e virou o centro mundial de produção de produtos para a área de medicina. Ela já produzia insumos para vacina, remédio, né? Muita coisa que a gente já consome já sai da China. Mas aí ela reafirmou isso ainda mais. Então, acho que nesse sentido ela saiu muito mais fortalecida do que, por exemplo, o Brasil, né? Que só vai ladeira abaixo, tá? E o que é interessante, olha só que coisa interessante. A China, diferente de muitos países ocidentais, que sempre arrotaram essa questão da liberdade econômica, né? Ela não é muito falada em relação a isso. Até porque ela ganha em função da sua capacidade de competitividade. Agora, se ela usa desvalorização da moeda e o Ocidente acha que isso é errado, o problema é dela. Vocês que lutem para conseguir fazer a mesma coisa que eu. A sensação que dá é essa, né? Outras guerras comerciais no caso dos Trump, né? Então, ele ferrou aqui com o Brasil, por exemplo, né? Que aumentou a tarifa de importação de aço no Brasil, laranja, um monte de produto, quebrou aqui, enquanto a gente vende para ele um produto e não paga imposto, tributo, ele está vendendo etanol para a gente sem imposto, galera. É só que doideira, né? Entre outras questões. Então, essa questão do protecionismo é uma medida que muita gente acha anti-globalização. O Brasil utiliza muito isso, né? E é por isso que os produtos importados no Brasil são muito caros. Você vai comprar um telefone importado, ele é 3, 4 vezes mais caro do que em outros países, né? Por causa dessa questão da tarifa, né? Então, eu estava falando do TikTok, né? Então, o TikTok ele foi banido na Índia, na Austrália, nos Estados Unidos. O Trump, por exemplo, falava que quem usasse o TikTok estava dando dados, estava ajudando a espionagem chinesa, né? Então, na Índia também foi banido, porque tem um conflito lá na fronteira da Caxemira, né? Então, essa empresa que criou o TikTok, né, ela é chinesa, né? Então, esse aplicativo, galera, ele foi baixado por mais ou menos 2 bilhões de pessoas, né? E mais de 800 milhões de usuários. Então, é uma coisa impressionante. Aqui a gente está falando um pouquinho da tensão entre China e Índia, né? Que é essa região aqui próxima a Caxemira, no Vale do Galvão, né? Como eu falei, né? Desde 47, no processo de independência da Índia, houve, né, um problema, um desdobramento geopolítico que ainda hoje é reflexo disso aqui. Aqui é um ritual de funeral, né, de soldados que morreram nessa região, né? E aí a história vem lá do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, né? E são áreas que têm essa tensão geopolítica, né? Então a origem disso aí está o quê? No período imperial, a autonomia do Tibete em 1914, né? Com a linha de Macau. Essa independência da Índia foi um negócio muito estranho, né? Vale a pena pegar a história para estudar isso. Um advogado inglês chegou para ele e falou assim: bicho, vai lá e faz isso. E aí, com 2 meses, resolveu esse problema e gerou um monte de mal-estar, né? Principalmente na região de Punjab, aqui da Índia, na fronteira do Paquistão, tá? É interessante que nessa fronteira, galera, tem um portão, né, que separa os dois países, e às 5 horas da tarde, os exércitos, tanto da Índia quanto do Paquistão, vestem aquelas roupas todas emperequetadas e ficam fazendo desfile um na frente do outro lá para, tipo, ó, tô aqui, tá igual aqueles pavão querendo brigar na época de acasalamento, é mais ou menos isso aí, né? Mas a região ela é muito interessante também, daí para a gente entender, né? A região de Punjab, aqui na Índia, na fronteira com o Paquistão, próximo a Caxemira, cara, é uma região que tem uma fertilidade muito forte também, então ela é muito boa para a produção agrícola. Então não é por à toa que os caras estão querendo brigar com ela também, tá? Então é importante a gente pensar nisso aí, tá? Também vale a pena, né? Aqui a gente comentou anteriormente a questão das ilhas, né, das águas agitadas ali naquelas regiões do mar do sul da China, né? Então fiquem atentos a esse detalhe, porque é uma coisa que tem sido falada muito nos últimos tempos, né? E aqui você vê uma ilha artificial, cara.
Aí a China está construindo ilhas mesmo para colocar porta-aviões, etc. e tal, e também fazer presente, né, militarmente na região, porque em caso de um conflito, né, você sabe que qualquer ilha, qualquer território, qualquer coisa aí é importante, tá? E os Estados Unidos têm mandado porta-aviões para fazer exercícios, né? A coisa comum dos Estados Unidos é a presença de tropas americanas em várias partes do mundo, né? Então aqui também não é diferente, tanto pela questão da Coreia do Norte, né? Principalmente, mas também em função da China aqui, tá? Então tem essa disputa aí. E aqui também é uma outra região que eu falei, os uigures, né? Que você vê que o fenótipo dos caras são diferentes, né? São muçulmanos, né, que vivem aí na região, mas que têm sofrido uma ação direta do governo, né, na província de Xinjiang aí, para poder controlar esses movimentos nacionalistas que tentam promover um processo de independência, né? Então, há uma série de questionamentos em cima disso aí, beleza? Também é importante aí. Hong Kong e Taiwan, a gente pensa no processo de descolonização. Então, como é que. Vamos usar Hong Kong aqui como exemplo, né? Hong Kong foi devolvido para a China em 1997, né? Então, a Margaret Thatcher começa a trabalhar esse processo em 1984, e aí vai fazendo os acordos, vai dando uma ajustada ali, uma martelada ali e tal, até chegar no acordo final. Uma das questões que foram defendidas pela Inglaterra era o fato de que a região fosse autônoma, que tivesse uma maior liberdade, né? Coisas típicas do que a gente falou da relação do Ocidente. O governo chinês aceitou, e aí uma das questões que ficaram desse legado aí foi o fato de que Hong Kong tem um governo próprio, porém não é independente. Cuidado com isso. O que quer dizer isso? É uma região autônoma, com governo próprio, leis próprias, tal, comércio e tal, mas não é independente. Então, em várias coisas são subordinadas à China, tá? A população da região começou a questionar nos últimos tempos o fato de que algumas pessoas que forem processadas juridicamente, né, cometeu algum crime e tal, a China exigia que esses caras fossem extraditados de Hong Kong para a China. Porque na China, bota o cara na prisão, adeus, ninguém mais vai ver, né? Então não tem muito essa questão de direitos humanos lá, né? Como essa população de Hong Kong é mais ocidentalizada, tem mais, né, essa cultura, eles começaram a questionar isso, né? E aí a gente chama aqui da Revolução do Guarda-Chuva, tá? Por que a Revolução do Guarda-Chuva? Porque esses jovens aqui, principalmente jovens que estão na rua lá questionando a forma como a China atua, tanto em Taiwan quanto em Hong Kong, né? Se dá numa região que é ali do sul da China, que ainda que sofre influência das monções de verão, né? Então chove pra caramba nessa região, né? Então você tem as nuvens que formam no oceano ali próximo ao Equador, é quente, uma zona de baixa pressão, as nuvens vão em direção ao sudeste asiático ali e chove muito nessa região, daí que vem o uso, né, constante do guarda-chuva. Por isso que essas manifestações sociais aqui, elas foram chamadas também de revolução do guarda-chuva, né? Então esses caras estão na rua pedindo um pouco mais de direitos humanos, democracia, etc, né? E, inclusive a Inglaterra criou uma lei que permite que o cara em Hong Kong, né, se ele se sentir prejudicado, caso perseguido, ele pode pedir visto, né, passaporte inglês e ir para outros países, tá? Então, o governo britânico prometeu cidadania e visto para milhões de pessoas, se caso precisasse, né, se caso o governo começasse a perseguir esses caras, certo? Deu para entender aí? Questões? Já estou acabando, tá, gente? Bom, aí entra a questão do Brasil com a China, né? O que a gente vai falar disso? Cara, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, tá? Então, historicamente, o Brasil, do ponto de vista geopolítico,
sempre teve ótimas relações internacionais. O Brasil sempre se posicionou como um país neutro, né? O que quer dizer isso? Um país que conversava com o pessoal do Oriente Médio, de Israel, da África, da Europa, tudo, né? Só que nos últimos anos, né, ele foi adestrado pelo governo norte-americano. Então, essa é uma questão. Agora, mesmo esses entraves, esses conflitos geopolíticos entre Brasil e China, a China, como eu falei, ela é muito pragmática. Então, como ela depende do comércio com o Brasil, né, então ela meio que, não vou levar isso em consideração, né? Mas só que essa semana, por exemplo, aconteceu um evento que a China se manifestou, né? Um deputado brasileiro falou mal da China, falou mal da questão da internet 5G, falou da questão da espionagem, e a China retrucou falando, olha, é bom tomar cuidado porque vocês podem ter problemas econômicos, a gente pode fazer retaliação econômica. Até então, a China nunca tinha se posicionado em relação a isso. Então, a gente já começa a ver uma outra questão, né? Que aí se soma a isso a questão da vacina, né? Entre outras questões aí também. Então, é um risco. O Brasil, gente, o agronegócio com a China é muito interessante. Nos últimos anos aí teve a peste suína africana na China, que o país teve que matar o seu rebanho de boi, de porco, né? Então, quer dizer, para vender carne de porco para a China, carne de boi também, entre outras proteínas animal, a China depende disso. É ruim para a gente vai ter que pagar mais caro na carne, mas para o comércio internacional é espetacular. Né? E o Brasil tem uma capacidade de atender esse agronegócio por causa da nossa produtividade, das nossas condições físicas naturais. Né? Então, da mesma forma, né, Brasil e China são complementares. Né? E aí tem um outro detalhe importante, né, que se a gente for pensar de maneira pragmática, nós somos concorrentes direto de quem? Dos americanos. Por quê? Os americanos vendem produtos agrícolas para a China também. Então, olha só que coisa maluca, velho. Se a gente briga com a China e fica do lado dos Estados Unidos, quem vai sair no lucro? Os Estados Unidos, porra. Ele vai vender a soja, ele vai vender o milho, ele vai vender toda a sua produção agrícola para quem? Para a China. E se a gente briga com a China, para quem que a gente vai vender? Então, ó, vale a gente fazer essa relação aí também, tá? Aí aqui a gente já falou disso aqui também e tal, né? E aí outras formas da China também mostrar protuberante, né? Aqui, galera, a rota que liga a rota da seda, né? Então você tem uma ferrovia que sai de Espanha, Portugal, Espanha, Madrid ali, e chega até a China, né? Que seria a nova rota da seda, né? E também, nos últimos anos, né, os caras lançaram a ferrovia que sai de Beijing aqui e vai até a região aqui do Tibete. Cara, a tecnologia, a engenharia para fazer isso é fora do normal, só a China que tem isso. E agora imagina o seguinte, se tiver que fazer uma ferrovia na Cordilheira dos Andes, quem vai fazer isso? Só a China que vai fazer isso. Né? Então, geopoliticamente, isso ajuda a gente a ver. E aqui, aquela pergunta que a gente teve agora sobre a questão, né, contra a pandemia econômica, né, pacotes de estímulos aí, né? Então, a China, ó, parcimônia oriental, apesar da economia ter sido afetada, né, ela resiste com os pacotes de estímulo, né, e também injeta 174 bilhões de dólares, né, destinado ao crédito empresarial para estimular a sua economia, né? Então, ela tem esse papel de dinâmico na economia, mas mesmo assim as pessoas sabem aproveitar essas questões. Né? Então, aqui a gente tem a Alemanha, que vai fazer o processo de sua reestruturação industrial também. Por exemplo, a Angela Merkel está exigindo das montadoras de automóveis, né, que estão ganhando dinheiro para ajudar na crise, que elas comecem a produzir carros elétricos, em vez de produzir carros a motor a combustão. Né? Então, são algumas questões interessantes que a gente pode pensar também, beleza? Então, esse é o cenário que eu queria expor para vocês. Desculpa aí pelo tempo e tal, mas não dava para ser superficial, tá? Questões?
Questões? Olha que frase foda, velho. O diamante é uma presa que se esconde debaixo da língua de um homem muito magro que treme de medo. Parece torcedor do Cruzeiro, né? E aí, galera, pergunta? Então, quanto tempo eu tenho aí? 10 minutos? Então tá bom. É, então deixa eu ver aqui. Por que eu não tenho questão fechada aqui sobre a China? Acho que eu não tenho. Acho que eu não tenho aqui questões fechadas sobre a China. Essas questões trabalham com questões abertas. Ah, vai demorar, eu vou demorar a achar aqui. Bom, como eu não estou tendo aqui, ó, depois eu separo aqui. Vamos ler aqui algumas questões fechadas aqui de geografia aqui mesmo, globalização e tal. Olha só. Essa questão aqui não. Bom, olha só. Uma questão da UERJ, né, que fala sobre globalização e a questão da homogeneização da cultura, né? Olha só, na imagem você vê várias pessoas entrando aqui nessa casinha, a casa da globalização, elas são diferentes e saem todas iguais, tá? Aí até aqui está o texto, ó, as mesmas forças produtivas engajadas no desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo produzem um tanto de integração como fragmentação, né? Muitas vezes, as formas de vida e de trabalho, compreendendo grupos de classe, etnias, minorias, nações e nacionalidades, religiões e línguas, são frequentemente recriadas, né? Aí vem a questão aqui, ó. A ilustração e o texto expressam diferentes pontos de vista acerca do processo de globalização. Essa diferença se manifesta, né, pela seguinte contradição. Então, de um lado, você tem a globalização que tende a impor uma força homogeneizante, né, ou seja, padronização da cultura, indústria cultural, massificação da cultura, etc. Por outro lado, a gente tem também a diversidade cultural. O que é isso, né? Algumas identidades elas ficaram mais explícitas com a globalização. Grupos que antes eram cerrados, fragmentados, isolados, com o advento da globalização, eles começam a ter mais visibilidade. Só que de um lado você tem essas singularidades, do outro você tem a força homogeneizante que a globalização gera como contradição, tá? Então seria aqui essa questão. Dúvida aqui nessa questão? Dúvida? Bom,
Outra questão do Enem aí, ó. Dados recentes mostram que muitos são os países periféricos que dependem dos recursos enviados pelos imigrantes, que estão em países centrais. Grande parte desses países da América Latina, por exemplo, dependem hoje de remessas de seus imigrantes. Para se ter uma ideia mais concreta, recentes dados divulgados pela ONU revelam que somente os indianos recebem 10 bilhões de dólares de seus compatriotas. No México, o segundo maior volume de divisas, chega a 9 bilhões de dólares. E nas Filipinas, terceiro, 8,4 bilhões. Um dos aspectos, né? Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo descrito na transição do século XX para o XXI foi de quê? Gente, olha só, essa questão está falando o seguinte, o dinheiro é colocado no envelope e mandado para a Índia? Não, cara. Esse dinheiro ele transita virtualmente, mas essa transição virtual ela acontece a partir de quê? A partir das redes de telecomunicações, da internet, das infovias. Então, nesse sentido, a gente falou da Revolução Industrial, da evolução das técnicas, eu compreendo esse crescimento aqui dessas remessas a partir desse avanço técnico das comunicações, certo? As outras opções seriam interessantes? Olha só, integração de culturas distintas. Não, o indiano continua sendo indiano em Londres, mesmo ele trabalhando lá e mandando dinheiro para a Nova Delhi, né? Quebrou as barreiras alfandegárias? Não, caramba, a gente acabou de falar das medidas protecionistas que alguns países adotam, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, entre outros, né? A flexibilização das regras trabalhistas? Não necessariamente. A gente tem visto esse movimento, principalmente associado a que processo? Ao neoliberalismo econômico, o Brasil que o diga, né? Mas o contexto da questão está meio fora, tá? Então, não se aplica propriamente disso. E a desconcentração espacial de produção. Tá, gente? A gente tem essa desconcentração. Só que a tendência é os caras saírem dos países periféricos e dos países centrais, onde você tem um poder de ganho maior, né? Você tem uma situação de condição de vida um pouco melhor, que é justamente isso que as pessoas tendem a buscar. Tá? Certinho? Tranquilo, né? Bom, aqui tem uma questão que mostra uma coisa interessante, né? Questão da UERJ. Aqui a gente tem dados da Copa do Mundo, né? Então, o país onde eles ocorriam, né? Então, se a gente pegar a maior parte aqui vai estar na Europa, né? A gente pode ter essa, né? Então, de maneira geral, é isso. Só que nos últimos anos, nas últimas décadas, isso começou a ficar um pouco diferente. Então, olha só, pega lá os BRICS, galera. Quando que começa a falar dos BRICS? 2000, 2001, 2002. Agora aqui, 2010, Copa na África do Sul. 2014, Copa no Brasil. 2018, previsão, mas já foi. Rússia, né? Então, olha só que coisa interessante, né? Então, dá para a gente fazer isso. Então, vamos ver aqui o enunciado. Ó. A escolha de países que sediam a Copa do Mundo baseia-se em diversos fatores, né? Diversas variáveis. A partir de 2002, observa-se na tabela uma diversificação geográfica do país sede. Duas motivações para a escolha desses países a partir de 2002 estão explícitas em, primeiro, a mundialização do esporte coletivo. Então, é inegável que o futebol é um esporte de massa. Agora, ao mesmo tempo, você tem uma multipolaridade das relações internacionais que é dada pela emergência dos países periféricos, ou seja, o crescimento de países emergentes, né? E aí você já tem a Copa do Catar, né? Aí 2026 vai ser nos Estados Unidos, mas já tem outros aí, daqui a pouco começa a falar de onde vai ser 2030, por exemplo, tá? Então, essa é a lógica da questão. Fechou aí, meus prezados? Beleza? Já deu? Ou querem
continuar aqui. Eu estou sozinho, tenho a tarde toda. Mentira, já estou cansado já. Já deu. Tá? Já não estou aguentando mais a cara de vocês aqui.